Vamos lá. Quem é que vai fazer a oração de abertura para a gente aí? Vou fazer. Obrigado, Maria. Vamos lá. Vamos, então, neste momento, pedir a Deus, ao Mestre Jesus, que nos oriente, nos envolva nesse estudo dessa tarde, para que possamos ter o entendimento necessário para o nosso aprendizado e melhoramento, que a conversa seja muito produtiva e que os espíritos amigos desse estudo possam estar presentes o tempo inteiro, nos auxiliando e nos assistindo. Que o Pai nos permita, Jesus nos envolva para iniciarmos o estudo dessa tarde, com a graça de Deus. Que assim seja. Vamos lá. E aí? Vamos dar uma relembrada? O final da aula passada foi legal. O que vocês lembram da aula passada? Estamos no... A doutrina de Moisés, né? Também falamos, que é o né? 49. Da de Jesus, né? Conselheira. O que mais? Gostou mais aí? O que você viu que gostou mais aí da parte qual você falou? 49? Porque no caso Moisés era ditatória, né? Nem podia falar nada, tinha que obedecer. Isso. Jesus é aconselhável, né? Mas também demorou a compreender. Que ela era de ordem pessoal e foram evoluindo, né? Primeiro, Moisés agia ali, depois Jesus veio aconselhar, né? Praticamente, acho que 18 séculos depois, né? 18 séculos depois apareceu Jesus, até a segunda revelação. Que também... Ele veio aconselhar e mostrar que Deus não era aquele Deus cruel que foi pregado. Ele usava a persuasão. Né? Jesus trouxe e usava a persuasão. Né? Ele não impunha nada, ele deixava por conta de quem queria segui-lo. Né? E ele foi contestado, né? Ao ponto de vários... foi contestado a ponto de matarem ele, né? Isso. E aí até ele fala que a terceira revelação, não. A terceira revelação, ela veio num momento onde existe uma maturidade e uma emancipação, principalmente, muito maior do ser humano, né? Quer dizer, ainda tem mais emancipação e maturidade intelectual. Né? Essa revelação ele já havia nos prometido, né? Isso. E veio fundar, veio praticamente repetir aquilo que ele já tinha deixado, que nós, naquela época, não tínhamos tido o entendimento necessário, né? Tínhamos até esquecido de muitas coisas, como hoje também, né? Mas assim, muito mais naquela época, né? Sim. Nesse 50 aqui está falando do papel, né? Que a gente não tinha, quando a revelação, né, a doutrina espírita veio, já tinha uma ciência em que nós poderíamos escolher sem ser passivo. Né? Sim, até porque você podia exercer... Quando a inteligência já é desenvolvida, né? Esse é o momento novo, né? O momento mais recente, né? Que tem aí 150 anos, onde a gente está mais preparado para entender tudo mais. Então, é bem recente esse momento. Né? Por isso que às vezes eu penso que nós não estamos tão atrasados assim, porque tem pouco tempo a doutrina, né? Em vista do tempo de Moisés para Jesus até a doutrina espírita. Sim. Não, a gente percorreu um caminho bastante longo, né? Pensando nisso daí. A gente é mais livre, a gente teve muitas conquistas e a gente pode estudar melhor essa revelação aí. Agora, o interessante é que essa liberdade nos fez voltar ao motivo de antes, né? Com a vinda de Jesus, com o tempo se voltou ao exclusivismo que existia no judaísmo. E se tu for olhar a maneira como se conduz o proselitismo religioso no cristianismo é bem próximo do que se dizia do judaísmo.
E também a questão de buscar práticas exteriores, né, para se ocupar. Então, precisou vir uma outra sacudida na história para a gente se obrigar a pensar novamente. Você E está falando... agora, esse nosso novo momento de estudar, de atrás de traduções e da história, ele vem justamente porque se priorizou demais um único aspecto da doutrina. E então precisa vir essa luz para a gente poder voltar ao Você equilíbrio. está se referindo a qual momento? Ao momento da Gênese, de Kardec, ou a esse momento que a gente vive hoje? Só para eu entender direito. Na verdade, eu estou falando do momento, eu comecei falando do momento da vinda do Cristo, depois eu passei pela vinda de Kardec, quando eu falei da questão da segunda sacudida, porque o cristianismo virou um novo judaísmo sobre muitos aspectos, Na época dele, inclusive a institucionalização, etc. e tal, tudo voltou a ser como era antes. Uma mistura de judaísmo com culto romano, etc. e tal. isso na época E de hoje... pré-Kardec, né? Pré-Kardec, você diz, ou na época de Kardec. Então a gente está sempre voltando, né? Parece que o personagem Brás Cubas do Machado de Assis tem a razão quando ele dizia que a história, ao morrer, ele via a história numa sucessão de séculos em eterna repetição dos mesmos acontecimentos. E no âmbito religioso a gente vê muito isso, esse sectarismo, essa questão de querer impor formas de pensamento, e de quando em quando a humanidade recebe essas sacudidas para a gente sair um pouquinho dessa repetição, ou pelo menos fazer uma tentativa, né? Abandonar certas práticas. Mas você não acha que a gente que mudou? É uma diferença muito grande, eu acho, aí. Porque, assim, eu tenho a percepção que, falando da civilização em si, né, de que a gente evoluiu bastante, mesmo nos 150 anos que a gente teve, porque a ciência e a inteligência cresceram muito, e a gente está sendo obrigado realmente a mudar, por um lado. Por outro lado, uma forma comum de aprendizado, né? Não é de graça que Kardec usa isso, por exemplo, é você retornar, se você vai aprender alguma coisa que você não sabe, é você voltar ao mais próximo que você sabe e evoluir daí em diante. Mas essa evolução não tem que ser lenta, na mesma velocidade que foi antes. Essa é uma maneira da gente se educar. Se eu quiser aprender uma coisa nova, seja lá o que for, eu tenho que ir para o começo, que obviamente já foi aprendido por muitas pessoas há muito tempo atrás. Mas eu não aprendi, então eu tenho que voltar naquele começo e ir adiante. O que eu acho que traz a evolução toda para hoje é o seguinte, é que você tem mais inteligência, então tem uma capacidade de mais rapidamente mexer com a sua moral, evoluir com a sua moral. A gente tem, de forma geral, isso. Coisa que você não tinha na época de Moisés, e em Jesus era também limitado, e na época de Kardec isso surgiu. Essa foi a grande diferença, na minha opinião. Ou seja, e hoje, definitivamente, isso é instantâneo. Né? Isso é instantâneo. Né? Você consegue mudar uma pessoa, a mentalidade dela, em poucos anos, se a pessoa estiver disposta a fazer isso. Se ela estiver disposta a fazer isso. Se ela está ou não está disposta, eu acho que não depende de uma causa externa. Eu acho que depende de uma oportunidade que ela tem, como a gente vai aprender aqui. Não sei, o que vocês acham dessa percepção, de como a gente evolui dentro dessa nossa evolução de inteligência, acho que de moral autônoma? Temos um passo bem à frente. É assim, porque, por exemplo, estava pensando, a gente reclama um pouco assim, de algumas aspectos do Brasil, mas a gente pegar outros países, você não tem a liberdade de estar estudando assim, você não tem, a gente não pode também estar tendo livre escolha, tem país que não tem isso, né? Não. Então, acho que andamos bastante, mas como o espírito reencarnacionista, né, a gente passa por várias encarnações, esses processos é demorado mesmo. Não, mas eu vou Então, cada vez que a gente vai reencarnando, vai tendo esses processos aí, como a companheira aqui do estudo disse, né? Que as coisas se repetem. Eu penso assim, há 150 anos atrás, na França,
todo esse conhecimento que foi discutido, espiritualidade nacional, quantos por cento da população discutiu isso? 5%. Toda essa intelectualidade na França representava 5% da França. Hoje, se você for na França 150 anos depois, não é 5%. Concordam comigo? Já não é mais. Até com a internet, pior ainda. Não vou nem falar de internet. Falar, 20 anos atrás, se a internet já não era 5%. Né? Outra coisa, essa maneira, por exemplo, cultural que você falou, minha visão, tá? Como eu vejo o mundo. Acho que a gente menospreza muito o nosso progresso intelectual, vamos chamar assim. Né? Moral, eu acho que também a gente teve ganhos, muitos ganhos. Você tinha, assim, por exemplo, há 50, 60, 70 anos atrás, você não tinha essa quantidade de países libertos com uma série de vantagens de crescimento. Não tinha. Então, por exemplo, minha filha hoje mora em Dubai, né? E ela trabalha dando consultoria também na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, ela, obviamente, é obrigada a andar toda coberta. Fica um olhinho de fora, assim, né? Aí eu perguntei para ela, falei, filha, já pode? Falou, ó, pai, o que me disseram é que há 5 anos atrás eles não aceitavam nenhuma mulher dando consultoria aqui na Arábia Saudita. Ela ficou 6 meses dando, passava a semana lá, depois ia para Dubai, no final de semana, né? Aí ela falou, não aceitavam nenhuma mulher na equipe, nem secretária, nem nada. Não podia ir nenhuma mulher da consultoria financeira dela. Ela trabalha numa consultoria americana financeira. Não podia nenhuma mulher estar vinculada ao grupo. Eles trabalham para o governo da Arábia Saudita, para os príncipes lá. Ela falou, e hoje ela é a líder da comissão. Ela, mais 3 mulheres e mais 4, 5 caras. É ela que manda lá, tudo bem, ela tem um chefe que é homem, inclusive é russo, não sei o quê. Mas assim, eu falei, pô, e aí, 5 anos atrás, falou, então acho que melhorou bastante, né? Eu falei, melhorou. Pouco tempo, Mas é assim, ela não pode pisar na rua. Agora ela não está mais lá, né? Ela já saiu de lá, dessa consultoria, foi o ano passado. Ela não podia pisar na rua. Então, assim, se fala, poxa, eu falei, pois é, só que há 5 anos ela sequer poderia trabalhar no país, entendeu? Mulher não trabalhava na Arábia Saudita. Nenhuma mulher trabalhava na Arábia Saudita, não podia trabalhar, porque não podia ter contato com os homens. Então, não podia trabalhar, simplesmente. Ou ela era dona de casa, ou acabou. Mas professora mulher? Não tem. Não tinha. Mas não tinha. A garçonete não tem. Não tinha mulher nenhuma. Entendeu? Aí você vê assim, 5 anos para cá, ela está lá liderando uma equipe e com pessoas no mundo inteiro, vivendo no país. Ela falou, poxa, eu falei, pois é. Então, assim, o mundo evoluiu bastante, intelectualmente e moralmente. Eu acho que esse é um ganho moral. Né? É um ganho moral. Né? Agora... Sim, eu entendo pegar esse parâmetro das culturas mais fechadas, eu também sei bastante sobre o Oriente Médio, entendo a importância disso tudo, mas eu digo assim, tratando aqui do Ocidente que a gente tem mais perto, que a gente vê muito assim, mudou as formas, mas no fundo nem tanto, sabe? Não, por exemplo, não se atira mais pedras reais, se atira pedras virtuais. Pode ver o que anda acontecendo aí na mídia. Então é complicado, assim, sabe? Então por isso que eu digo que de vez em quando a humanidade tem essas sacudidas morais, porque poucos de nós têm o mérito do pioneirismo. Não, eu decidi agir, pensar do modo B, num contexto em que todo mundo é A, e eu aguentei o tranco dessa diferença. A maioria de nós segue uma ideologia, uma ideia, um padrão moral já pronto, entendeu? Mas eu acho assim, eu acho que a gente é muito mais livre. Isso não é ruim, mas é que deixa a coisa meio lenta, né? É porque eu acho que a gente é mais livre hoje, de um lado, e do outro lado a gente tem mais comunicação. A gente pode mais hoje. Sim, e aí essa liberdade é para todos, né? Para quem vai fazer a liberdade boas obras e para quem vai fazer não tão boas assim, né? Mas ela sempre foi, né? A liberdade sempre foi para todos.
E aí, Isso é. e hoje a maioria pode exercer ela, mas se exerce de uma forma errada, faz a evolução de cada um. Aí vem a evolução moral. Lembra, a gente tem que errar. Eu acho que tem muitos conceitos, né? Quer dizer, se a gente tem que aprender a gostar do erro. E para fazer o erro, você tem que tentar. Se não tenta, eu acho que é muito pior. Ou se não deixam você tentar. Nesse ponto, eu acho que tem um progresso enorme. Porque hoje você pode fazer o que você quiser de errado. Ajuda a você se testar, a você aprender, a você evoluir. Enquanto antigamente eu não podia nem fazer nada de errado. Não sei, eu penso um pouco assim. Eu vejo muito progresso no mundo. Ah, mas é um mundo... Ah, não, calma lá, né? Só passaram 150 anos, 200 anos. Vamos contar de Mesmer, né, Juliano? 250 anos, vamos contar aí, é o comecinho da... Lembrando que de Mesmer, né? Se os senhores forem curados, os senhores serão sangrados na época de Mesmer, né? O cara vai lá, sangra você, o sangue goteja, se você está sendo curado. Essa era a medicina 250 anos atrás. E hoje, como é que é a medicina de hoje? Medicina à distância. O grau de inteligência e nesse sentido, existem iniciativas de medicina à distância em populações carentes na África, onde você tem lá uma pessoa, duas, e aí você tem acesso a médicos renomados nos Estados Unidos, que estão lá e estão ajudando pessoas mais simples. Isso não tinha como existir antes, não só pela tecnologia. A tecnologia é a inteligência do homem, né? Entendida como inteligência do homem, eu acho. Não como... Ninguém baixou aqui e deu uma tecnologia para o homem. O homem desenvolveu essa tecnologia ao longo dos anos. Agora, como ele usa a tecnologia, eu acho que melhorou muito, né? A gente parou de jogar bomba atômica um no outro, a gente já usa... porque todo mundo vai morrer junto com a tecnologia que tem hoje em dia, entendeu? Não é o homem vítima da própria obra, entendeu? Mas a gente está usando, né? A gente está agora... Nós estamos no caminho. A gente se obriga a fazer acordo não por evolução moral propriamente dizer, porque não tem alternativa mesmo. Eu acho que não. É nesse ponto que eu discordo de você. Eu acho que você está muito pessimista. Eu sou mais otimista. Não, mas eu não vejo isso como algo negativo na essência, entendeu? Porque olha só que coisa, a gente cria algo para destruir o outro e acaba destruindo a si mesmo. Então aquela ideia de que o que eu faço fora reflete dentro, que a gente tem no evangelho ali, tá escancarada na nossa cara agora, até todo mundo se convencer disso. Mas eu acho que o mais importante é o que eu faço dentro, é como eu evoluo, é o que a gente está... Não sei, o que vocês acham? Ninguém acha nada? Só eu que fico aqui? Eu acho que pensando nessa questão das leis do universo, a gente tem conhecimento das leis. Então, primeiro ter um avanço para depois a gente alcançar o momento moral. Porque quando a gente lê aqui na Gênesis, no capítulo 3, o Kardec vai falar que a gente primeiro tem as necessidades materiais, que são movidas pelo instinto. Depois, as semi-morais, né, que são semi-materiais. E terceiro, as necessidades morais. É então que o espírito domina a matéria. Eu penso que tudo depende do grau do espírito. Ele tem encarnado que não quer aprender de jeito nenhum as leis morais, quer viver normal. Não quer ter conhecimento, quer buscar. Tanto outros já quer buscar. Mas a evolução é uma escolha pessoal, né? Individual. À medida que eu escolho evoluir, o meu perispírito vai se aperfeiçoando. Eu vou me melhorando de várias maneiras. Então, a ciência mostra que até o perispírito meu vai mudando. É o que a gente sabe. Então, na medida que eu estou mudando ele, eu estou evoluindo moralmente. A minha inteligência está acompanhando. Eu estou entendendo mais as coisas. Quer dizer, eu não estou aceitando nada. Eu estou vivendo segundo a minha inteligência, a minha evolução. Até um ponto onde eu não preciso mais ter apego ao material. Por quê? Porque o meu perispírito chegou num grau
né? É onde eu não preciso, vou precisar mais, é o que a gente sabe, entendeu? Então, isso aí é uma coisa individual. Eu acho que isso tem muito a ver com essa história de esperar um mundo de regeneração que venha de fora. Não vem de fora, entendeu? O mundo de regeneração vem de dentro de nós. A gente individualmente vai mudar, todo mundo vai mudar, e aí vai mudar. E não vai acontecer um evento e nós vamos mudar. O mundo vai mudar e nós estamos no mundo. A gente não sofre dessa maneira. É o contrário. A gente muda e aí o mundo vai mudar quando uma quantidade suficiente de espíritos mudarem e transformarem aquele mundo. Uma maneira de agir. Eu acho que a lógica é essa, né? Então, Sim, claro, só que do mesmo modo que uma mudança em casa, tu vai mudar um móvel de lugar, tu acha a sujeira que estava atrás dele, essa mudança de paradigma sem novos, em que tu precisa abandonar um monte de padrões que já não vão servir, sem saber como vai ser o próximo, tira as coisas de ordem mesmo, e até se ajeitar, a gente fica com essa sensação de que não tem rumo. isso com Então, certeza. é Com difícil, né? certeza. Isso aí com certeza. Que o diga a Juliana, tem uns 2, 3 aí, estudantes espíritas aí, que estão loucos, alucinados ultimamente, mas ela está ganhando uma grana em cima aí, a Ju. Né? Está ganhando um troco com os espíritas, os estudantes alucinados, que quebraram o Tô paradigma. rica. Tá? Tô rica. Sabia, acabei de pegar ela. Né? Satiro, você sabe aqui na Gênese qual é o período da moral que a gente está? Que Kardec coloca? Ele coloca aqui na Gênese qual Não o lembro. período que nós estamos da moral. No capítulo 9, ele vai colocar que a gente está no período de gestação da nossa moralidade. Gestação. Imagina como a gente vai longe ainda. Né? Então, é um período de um entendimento da moral que a gente está construindo, que a gente está entendendo, né? Através das leis, através do desenvolvimento da nossa racionalidade, quando a gente percebe que eu faço uso da razão para ter atitudes e não o instinto me domina. Mas isso. A gente ainda está aprendendo, porque em situações a gente vê as pessoas agirem instintivamente em situações, por exemplo, e ainda você ouve: eu sou mãe, se mexer com meu filho, eu viro uma leoa. O que você está falando? Que você age igual um animal. Igual um animal. Então, quem te domina no momento... quem te domina no momento que você vai... É um instinto. E aí é isso que Kardec fala no capítulo 3. As suas necessidades primeiro são totalmente instintivas. Quando que eu vou agir como um animal? Quando eu me sinto ameaçado. Né? Quando meu instinto de conservação está ameaçado. Mas conforme eu vou me desenvolvendo e entendendo que eu sou uma alma humana e que eu preciso, né, ter um comportamento fazendo uso da razão e não da emoção, aí eu vou despertar para a minha condição de espírito, né? E aí eu vou tomando consciência das minhas escolhas, de como que eu estou agindo, mas esse é um processo gradativo e cada um de nós tem uma dificuldade com uma determinada emoção, com o medo, com a tristeza, com a raiva, né? Então, eu vejo como um processo gradual nosso que a gente vai conquistando. E não salto. Não, e desenvolvendo as nossas Mas é uma coisa faculdades. recente. Mas a gente mudou de uma coisa muito instintiva por séculos e para uma coisa que mais recentemente está se abrindo como inteligência, como moral para a gente, né? É nesse sentido que eu acho que eu sou mais útil. Agora estamos bem distante ainda, né? Estamos bem distante de muita coisa aí. Sim, porque as nossas necessidades não são morais ainda, plenamente, né? Elas Justamente. são semi-morais e semi-materiais. A gente ainda tem questões, né, para aprender, para se desenvolver, principalmente nessa questão do comportamento, da nossa ação.
Aqui, mas eu acho que, assim, diante dessa realidade de que a gente tem um caminho muito longo pela frente, a melhor coisa que a gente pode fazer é apreciar o caminho e continuar focado andando para frente, Isso aí. porque as pessoas se desesperam que o mundo está um caos. A gente não vai mudar o mundo, a gente tem que mudar nós mesmos. Cada um se muda, a gente chega lá. Então vamos, né? A gente vai indo com É por aí. calma, que realmente eu vejo um pouco como você, Satiro, e também um pouco como a Franciele. Tá muito difícil em alguns, por exemplo, nós não estamos mais jogando realmente bombão na cabeça do outro, porque tá todo mundo com bomba e sabe se um jogar, o outro joga também. A gente ainda tem muito problema, né? E o caminho realmente é longo, mas a gente pode ir para frente. Então, assim, eu sou nem lá nem cá, né? Tenho realista, né? Isso que você está eu também. falando, Van, é o que o Kardec coloca no capítulo 9, né? Ele vai trabalhar sobre essas questões neste capítulo, e aí o subtítulo ainda é Cataclismos Futuros. E aí ele vai falar, né, que até que a humanidade tenha crescido suficientemente em perfeição, tanto pela inteligência, porque eu não consigo desenvolver a moral sem a minha inteligência para o entendimento das leis, né, de tudo, estar desenvolvida, que é o que ele está falando aqui no capítulo que a gente está. Por que que o Espiritismo, né, teve essa repercussão? Porque a inteligência estava pronta, a maturidade já estava presente para o entendimento e o livre exame. E aí aqui ele coloca, né, no capítulo 9, que a gente ainda não cresceu, né, suficientemente em perfeição, tanto pela inteligência como a prática das leis divinas, que é o que a gente, né, percebe, o entendimento das leis, né, o entendimento da conexão de que a gente tem com o universo. A gente não tem, a gente tem uma visão materialista. Ah, eu sou tal país, ah, eu sou tal cidade, ah, eu sou tal estado. E quando que a gente vai transformar? Quando a gente ter esse entendimento da lei da harmonia que rege o nosso universo, que todos nós, independente de estar em Marte, Júpiter, Terra, em Guarulhos ou em Santa Catarina, a gente está conectado. E o que acontece, né, em tudo tem uma conexão e com o nosso Criador. E aí ele coloca que as maiores perturbações que a gente vivencia serão causadas mais pelos homens que pela natureza. Isso serão muito mais morais e sociais que físicas. Porque aí ele está falando, né, lógico, dos períodos de formação do nosso planeta. E também trazendo uma reflexão sobre a questão, né, bíblica. Será que Deus vai destruir tudo? Vai vir o apocalipse, né? Então, nesse sentido, ele também aborda esse capítulo. Mas se a gente pensar nessa evolução, ela é gradativa. E quando que vai ter essa mudança? Quando a gente entender o objetivo da nossa encarnação, que é né, o aprendizado, buscar a felicidade, o aperfeiçoamento, e também essa conexão que a gente faz como espírito um com o outro, porque a gente está dentro da lei, dentro da harmonia que rege o universo. Quando ele toca aqui na terceira revelação, ele dá uma luz sobre isso. A terceira revelação chega numa época de emancipação e maturidade sexual, quando a inteligência já desenvolvida não se reduz a um papel passivo, nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, compreender o porquê e o como de cada coisa. E aí, aqui, para mim, está a fortaleza da questão científica filosófica que a gente traz na doutrina e que diz o seguinte: você pode se conectar a Deus, com certeza, religião como conexão a Deus, mas faça isso com inteligência, faça isso usando a filosofia e a ciência, compreendendo o que você está fazendo, fé raciocinada. E aí você começa a descobrir, a fazer essas conexões aí. É isso que a gente começou a descobrir, na minha opinião, a partir do momento que a ciência do homem começou a desenvolver. É aquilo que a gente estava falando aqui no começo.
eu estou percebendo em Mesmer coisas muito interessantes, entendeu? Coisas que 100 anos depois Kardec ia colocar no Espiritismo, e que tem a ver com essa fé raciocinada, com você fazer o bem, com você estar sintonizado com o universo, com a natureza, com tudo isso. Quer dizer, que é uma outra, como se diz, foi um outro caminho, pelo pouco que eu já sei de Mesmer, é um outro caminho bem diferente de como nasceu o Espiritismo. Né? Mesmer não teve nenhum espírito soprando para ele, nem nada. Né? Como a gente não precisa, né? Tem muita gente aí. Quantas empresas hoje no mundo já estão mudando a maneira de trabalhar? Já estão criando maneiras novas, que são mais respeitosas, que trazem... Existe isso. Existe... As ciências está acontecendo, independente de ser espírita ou não ser espírita, né? E isso é aquilo que você falou da conexão, né? Dos 3 tipos, né? Com pessoas superiores a mim, que eu vou buscar o entendimento, a ajuda, o auxílio. As pessoas que são no mesmo nível que eu, que é de colaboração, né? De cooperação. E as que estão abaixo de mim, eu tenho, se eu pensar no ato do dever livre, consciente, sem julgar a atitude do outro, né? Eu tenho o dever de ajudá-lo a ter as mesmas possibilidades e condições de ele se desenvolver intelectualmente e moralmente, né? Porque assim caminhamos para um planeta de regeneração, um planeta diferente. Ninguém vai sozinho, entendeu? Ninguém é Exatamente. sozinho. Você vai... E se a gente pensar no próprio Cristo, né, que foi um espírito de maior desenvolvimento intelecto-moral que a gente tem aqui como, né, modelo, como entendimento, Isso. Dentro da nossa escala, e a gente pensar um espírito mais perverso, né, mais inadequado que passou por aqui, ele está dentro das possibilidades que a gente olha e vê os comportamentos e vê as atitudes. E entre eles tem umas pessoas que a gente olha e fala, puxa, eu tenho essas habilidades, em mim eu posso me desenvolver. E se a gente olha para o Cristo, que está acima do nosso desenvolvimento, o Espiritismo vai falar como que você chega lá. E assim como eu olho um espírito extremamente primitivo, egoísta, eu também posso me questionar como que eu posso ajudá-lo a ele próprio identificar que ele está tendo um comportamento errado e ele transformar isso dentro dele. Isso. E aí todos estamos em harmonia com o universo. E não existe mais eles e eu, existe nós. Isso mesmo. Não, e isso eu acho que é o cerne da terceira revelação. É a possibilidade desse caminho passou a existir, entendeu? É esse caminho que a gente está trilhando, não só como espírita, mas mesmo quem não é espírita, na humanidade, está tendo desenvolvimento de maneiras diferentes e passando por isso, entendeu? Quer dizer, independente de religião ou de ciência ou do que é que seja. O ser humano está evoluindo pela maturidade, pelo intelecto e está se melhorando moralmente, de diferentes maneiras, em diferentes lugares, né? Então, eu acho que isso aí é o ponto da terceira revelação. Tá? Algo mais aí nesse ponto? Ou vamos seguir, que vai na mesma linha, né? Vamos seguir aqui. Bom. Agora nós precisamos voltar ao princípio de tudo, né? Que é o nosso próximo objeto de estudo. Vamos lá, 51. Quer que eu leia? Alguém quer comentar já o 51, alguma coisa? Ou vou para a leitura? Vou para a leitura, então. 51 é o começo do estudo de hoje, né? Considerando que os elementos da revelação espírita foram ensinados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e diversos graus de instrução, fica evidente que as observações não podiam ser feitas por toda parte, com o mesmo resultado. Que as consequências a extrair, a dedução das leis que regem essa ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre a qual devia apoiar as ideias, deveriam sair somente do conjunto
e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito a um círculo restrito, vendo apenas, frequentemente, uma ordem particular de fatos, algumas vezes aparentemente contraditórias, tratando geralmente com a mesma categoria de espíritos. E, além disso, limitado por influências locais e partidárias, encontrava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto, e por isso seriam incapazes de reunir as observações isoladas no princípio comum. Como cada um apreciava os fatos, sob o ponto de vista de seus conhecimentos, de suas crenças anteriores, ou segundo a opinião particular dos espíritos que se manifestam, logo surgiriam tantas teorias e sistemas quanto a quantidade de centros, e nenhum chegaria a ser completo por falta de elementos, de comparação e de exame. Em resumo, cada um ficaria estático em sua revelação parcial, convencido de possuir toda a verdade, por não saber que em outros lugares se conseguia mais e melhor. Aí começa a manifestação coletiva, né? Do espiritismo espalhado, e que havia uma necessidade, quer dizer, se isso continuasse assim, como, aliás, já podia ter sido antes, né? Que a gente tem noção que havia espíritos anteriormente. Não se sairia disso, né? Como não se saiu disso nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos tinha muito mais médium que a Europa. No entanto, é zero, né? Tem um pulo do gato aí, nessa 51. Qual, então? A gente pensa, nota bem, o Espiritismo vivia no século XIX, lá no meados do século XIX. Ou seja, está escrito em toda a obra kardeciana que veio no momento exato e a sociedade estava preparada para esse ensinamento. Sim. E aqui nessa 51, e nas anteriores também, ele coloca uma das dificuldades existentes. O ensino iria ser multifacetado, viria por várias vozes, que deveriam ser reunidos e analisados sob uma perspectiva, no caso do kardeciana, do codificador, que pegaria todas essas informações e costuraria ela de modo a fazer um discurso coerente, para não ficar vozes dissonantes. Aí dentro de uma... separar o joio do trigo. Usando filosofia. Mas, ao mesmo tempo, não permitir que saísse só de um médium ou de um espírito. Teria de ser vários. Sim. E tudo sendo estudado, decodificado, para fazer uma linguagem única e lógica. Foi o que aconteceu. Só que, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o ensinamento ele já estava evoluindo. Do Livro dos Espíritos à Gênese, muitos pontos que Kardec estava em dúvida foram resolvidos. Isso. Teve alguns que não foram, mas muitos foram resolvidos. E nós notamos também o seguinte: você vê pela venda de livros no século XIX, naquela época, dos livros de Kardec, como é que isso se deu? O livro mais vendido foi o Livro dos Espíritos. O segundo livro mais vendido foi o Evangelho, e o terceiro, o Livro dos Médiuns. Foi nessa ordem até o desencarne de Kardec. O livro menos vendido dele foi o Céu e o Inferno. Só vendeu uma edição, enquanto Kardec estava vivo. Aí a gente pergunta, por que só vendeu uma edição? Porque foi um avanço. As pessoas começaram a sentir dificuldade de entender o que estava no céu e no inferno. E quando vem a Gênese, ele esmiuça melhor o que já estava no céu e inferno. Vendeu 4 edições. O céu e o inferno vendeu 2.000 exemplares. E a Gênese vendeu 8.000 com ele, enquanto ele estava vivo. Você percebe que houve um avanço nas vendas. E o que aconteceu? Ele mandou editar a segunda edição, que não foi publicada. Eles tiraram muitas coisas do Céu e Inferno.
Até que não existe. Eles falam que tem a segunda e a terceira edição, ninguém achou. Só acha a quarta. Essa quarta eu desconfio dela, porque tem muita mudança. Mas o que eu quero dizer com isso aí? Eles mudaram. Eles falaram, não tem como combater essas ideias, a não ser que a gente confunda essas ideias. E o que eles fizeram? Eles alteraram a obra Gênesis, que a gente já tem provas, e deixaram tudo embaralhado. E como, na época, o livro era um objeto muito caro, as pessoas não perceberam, depois que a Gênesis começou a ser vendida, essa alteração. Porque a Gênesis, a partir da quinta edição, vendeu muito mais. Sim. Só que embaralhava, as pessoas não tinham como comparar, não viram essa mudança. Tanto é que o denunciador, ele tinha a primeira edição, ele só foi ver que estavam divulgando errado muito depois por causa de uma denúncia. Então, o que aconteceu? Nós estamos atrasados, mas é como se eles represassem os conhecimentos. Tudo ficou represado, essa gestação que a nossa amiga falou aí, ficou tudo represado. Mas quando fica represado, o que acontece? Uma hora estoura. Uma hora vai estourar, e quando estourar, quem não seguir junto com o fluxo vai ficar do lado. Porque quando estoura uma represa... A gente está no início... A outra fica do lado como escolhas lá. No 51, a gente está abordando a situação problemática que se criou. Né? Quer dizer, ou seja, que não se resolve, não se resolveria sozinha se seguisse dessa maneira, separada. Cada um ia criar uma coisa diferente. Quer dizer, foi o trabalho que, na época dos espíritos, foi não só jogar a informação, mas contar, ajudar para que ela fosse aglutinada, no caso, por um doutrinador, por um codificador que pudesse organizar tudo isso e tocar e dentro dos conhecimentos que o homem tinha, a capacidade que ele tinha para se desenvolver. Entendeu? Mas nota, Sátiro, qual que era o órgão oficial que divulgava para o mundo todo o Espiritismo? Era a revista. O que eles mexeram? Na revista. A revista começou a fazer um discurso contrário àquele proposto por Kardec e os espíritos. Foi isso mesmo. Ao ponto de destruir o movimento espírita na França, por exemplo, e em outros lugares também. Não. Ok. Então, vamos ver se na sequência continua isso aí, né? Mas é essa visão mesmo. Todo mundo entendeu essa lógica? Essa lógica de desenvolvimento da doutrina da terceira revelação. Além disso, deve-se assimilar que nenhuma... 52, né? Além disso, deve-se assimilar que nenhuma parte do ensino espírita foi dado de maneira completa. Abarca uma quantidade tão grande de observações de assuntos tão diversos que requerem conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, de modo que seria impossível estarem reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Já é Kardec, perceba bem, né? 12 anos depois dele ter começado a fazer o trabalho. A Gênese, né? Isso é a Gênese. 12 anos depois, ele já falando isso, ou seja, explicando o que estava acontecendo antes. Devendo o ensino ser coletivo e não individual. Os espíritos dividiram o trabalho e distribuíram os temas de estudo e observação, da mesma forma que nas fábricas a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida para diversos trabalhadores. Desse modo, a revelação é feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. Dessa maneira, prossegue ainda agora, já que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos demais o complemento daquilo que obtém. E tem sido o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais, o que constitui a doutrina espírita. Aí a minha pergunta é o seguinte para vocês, pensando sobre isso aqui. Essa é a época de Kardec, final, um pouco antes dele morrer, anos antes dele morrer. E depois que ele morreu, nos últimos 150 anos, a gente fez essa revelação? A gente continuou trabalhando nessa revelação? O que vocês acham?
Aí que ele diz, Não, essa é a grande questão. Como a gente não, depois de Kardec, não houve mais trabalho com controle universal, não teve, ficou só com Kardec mesmo. O que a gente tem é Kardec e depois vários livros mediúnicos contando outras coisas que a gente não tem como saber. Nem que espíritos são esses, nem se dá para fazer a comparação, porque não é feita, né? Eu queria só fazer porque você falou isso aí, foi ele, não sei, 15 anos depois, mas na verdade, até o item 55 é um texto de setembro de 61, isso foi publicado na Revista Espírita. Todo esse primeiro capítulo até o foi 55. 4 anos depois. É. Obrigado. Obrigado. 4 anos depois ele já tinha essa visão clara. Né? E aí, ou seja, depois que ele foi embora, o que vocês acham? A gente continuou trabalhando na revelação? Não, nós não temos. Eu penso assim, que por mais que o meio não seja exatamente o mesmo que Kardec utilizava, a gente não pode menosprezar os livros complementares, porque havia muitos temas que não poderiam ser tratados ou por questões, por limitações sociais da época, ou por limitações científicas. Vocês já imaginaram Kardec podendo falando sobre doação de órgãos, sobre diagnóstico de morte, essa questão de aparelhos que a gente tem hoje, discussões de eutanásia, etc. Já imaginaram Kardec falando sobre sexualidade, todas as suas implicações? Então, foram temas que o desenvolvimento social foi exigindo que o espiritismo também acompanhasse. E a gente precisa de algum meio. Não é o mais adequado, mas ok, pega os textos e compara. Algo se tira dali. Então, a gente tem que cuidar para não criar esse Não, antagonismo. mas aqui, agora, mas só sabe? para eu não acho que ele até vai falar daqui a alguns itens ele vai falar exatamente isso, que todos os espíritos nos ensinam, os superiores, os não, todos nos ensinam. Não é isso, eu só estou dizendo que com esse método dele não teve mais nenhum avanço mesmo, nós ficamos só com o que é dele, e agora a gente tem as outras obras que a gente tem que aproveitar observando o conteúdo. A gente não tem que fazer, não tem outra maneira, só pelo conteúdo mesmo. A gente pode estudar o conteúdo, mas não tomar a opinião individual de um espírito ou de uma literatura, de um médium, como sendo um princípio doutrinário. Porque isso é uma coisa que acontece dentro do movimento espírita. Eu li o livro de tal fulano. Então isso é o espiritismo. Não é. Isso está totalmente fora do que Kardec propôs. Né? Uma coisa é uma opinião do pessoal de um espírito ou de um médium que trabalha com aquele espírito, e outra coisa é você tomar aquela opinião como se fosse um princípio doutrinário vindo de um ensinamento coletivo passado pelo método de Kardec. A gente pode e deve ler e estudar várias obras, porque o propósito do espiritismo é sermos livres pensadores, fazermos uso da razão, mas não obras literárias que não se fundamentam dentro do método de Kardec, né, e nem como um princípio espírita. O que a Franciele falou é válido, mas ontem quem estava na live à noite lá da FEAL, se acompanhou no chat, a gente via que tinham vozes dissonantes do que estava sendo falado lá. Por exemplo, eu peguei um nome lá de uma pessoa, Maria Gomes. Ela pegou uma hora e falou assim, os espíritos deixaram que essa mudança acontecesse na Gênese, porque isso daí é só quando chegar ao mundo moral que é para usar, não é para usar agora. Ela escreveu isso no chat. Ela falou que foi uma omissão. Eu lembro que omissão. Aí você foi lá e falou, isso não é bem uma omissão, não. Foi uma adulteração, foi proposital. Depois ela pegou e ainda colocou assim, tem espíritos de muita inteligência que estão aí, nós devemos valorizar a inteligência. Ela citou o Chico e o Divaldo, que eram espíritos de inteligência, e os espíritos que se comunicam através deles são muito inteligentes. Como se inteligência fosse algo que pode ser usado tanto para o lado bom como para o lado mal.
E mesmo a pessoa inteligente pode se equivocar, né? Então ela quis dizer, veneranda, como se o título, entre aspas, veneranda, desse uma chancela de autoridade que não pode ser discutida. Não é assim. A opinião do Espírito da Joana de Anjos, a opinião do Emmanuel, a opinião do André Luiz, a opinião do irmão X, que tem de ser comparada e verificar se tem lógica. Não pode ser aceitada como uma verdade absoluta. Esse é o que nós temos de fazer. Até o Emmanuel, quando foi interpelado pelo Arilex, que é um médico que foi presidente da AME, Associação Médica Espírita, e falou assim, mas aqui tem confronto com Kardec. Ele falou, toda vez que uma opinião minha, um conceito que eu devo entrar em confronto com Kardec, não titubeie, fique com Kardec. Ele falou isso. O Emmanuel. Isso muita gente esquece. Eu acho assim, que para a gente ter seguido, minha opinião é que não houve evolução, uma grande evolução, não estou dizendo que não houve, né? Eu acho que as pessoas estão trazendo muita coisa que não é dentro da lógica da nossa doutrina espírita, que vem de fora, que é crescimento de inteligência e ciência, isso eu concordo. Mas isso é do ser humano, isso não é da doutrina espírita, não é ela que dita o caminho todo. Agora, dentro do o que eu acho que é o principal, que a da doutrina nos traz, não houve nenhuma grande colaboração. Colaboração na revelação, vamos dizer assim. Entendeu? Acho que pode ter havido alguma melhoria de entendimento em alguns pontos, porque a gente clareou, por exemplo, como você falou, não, como é que eu vou lidar com questões como sexualidade? Não, Kardec não falou de sexualidade, mas Kardec falou de uma série de pontos que nos ajudam a lidar com todas essas problemáticas que nós temos no dia de hoje. Então, dá para você abstrair e usar a mesma lógica, quer dizer, não foi Kardec, a doutrina nos traz, né? E dá para a gente ir pelos mesmos caminhos, né? Respeitando, acolhendo, evoluindo, né? Inclusive, a gente está estudando agora, na minha opinião, isso que a gente estuda hoje, essa liberdade que passa pela questão, eu nunca esqueço isso, atos, hábitos, crescimento individual, isso daí eu consigo lidar com qualquer tema, entendeu? Inclusive o que eu não sei ainda que vai acontecer. Se eu olhar sobre esse ângulo, eu continuo evoluindo, eu continuo me melhorando, eu continuo ajudando os outros, porque eu posso ser ajudado a ajudar, como a gente falou, usando essa lógica da doutrina, que foi escrita, que foi codificada há 150 anos atrás. Então não tem nada de novo. Minha opinião também é essa. Eu fiz uma pergunta geral para ver, para a gente continuar alimentando aqui, né? Para a gente pensar nisso. Porque esses temas vão surgir, né? Infelizmente. Você lembrou muito bem, o Conde. Não sei se foi você que citou lá, ou foi o Paulo, mas é bem isso aí. O próprio Emmanuel, a gente esquece, né? O próprio Emmanuel disse, olha, na dúvida fica com Kardec. Né? Quer dizer, se você tem alguma dúvida, fica com Kardec. Ou seja, não sobrou para ninguém, né? Quer dizer, se há alguma dúvida, algum conflito, vamos ficar com Kardec. Enquanto isso, vamos lembrar da... Eu não sei se isso é ser radical. Eu acho que não é. Eu sou muito apegado aos ensinamentos que Kardec deu. Né? Não tem uma coisa, Sérgio, que poucas pessoas sabem. Quando o Chico começa a entregar os livros para a FEB, antes dos livros do André Luiz, não teve problema nenhum, aqueles livros de poesia, tudo lá que ele foi entregando para a FEB. Quando ele entrega o nosso lar para a FEB pega e fala assim que tem muita coisa no nosso lar que não é aceito. E o Chico pega e fala, mano, o pessoal da FEB não está concordando com algumas coisas que estão no nosso lar. Aí o Emmanuel falou assim, deixe eles fazerem o que quiserem com o ensinamento que está lá no nosso lar. Então eles modificaram coisas. Não estou dizendo que tudo que estava lá era consoante com o que estava em Kardec ou nas obras anteriores ali, da base. Mas que a FEB mexeu
na série do André Luiz, mexeu. Agora você vê que no Evolução em Dois Mundos é tão consoante com a doutrina do Mesmer, tanta aproximação, que eu acho que eles não conseguiram entender o que estava escrito lá e passou quase sem alteração. E o pior é que eles ainda sumiram com os originais, né? Que seriam documentos históricos e muitos originais foram incinerados, né? Sim, isso está no Testemunhos de Chico Xavier da Sueli Caldas Schubert, ironicamente publicado pela FEB. A FEB publicou um livro e o Chico faz um depoimento que diz que a FEB tinha o costume de queimar os originais. Isso é... Agora, a maior vergonha que nós temos aí de todos os livros é o Brasil, Pátria do Mundo. Isso daí nunca foi escrito pelo Chico. Isso é totalmente obra do presidente da FEB. Ele mudou tudo ali. Vamos lá. Vamos seguir no 52 ainda. Tudo isso é para a gente ver como foi montada a doutrina e como é que a gente está lidando com ela hoje, né? Para a gente tomar certos cuidados e seguir os caminhos melhores. Era necessário agrupar os fatos dispersos para verificar sua correlação. Reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos nos diferentes pontos e sobre todos os assuntos, a fim de compará-los, analisá-los, estudar suas analogias e diferenças. As comunicações sendo dadas por espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era necessário avaliar os graus de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas, individuais e isoladas, daquelas que receberam a sanção do ensinamento universal dos espíritos. As utopias das ideias práticas, separar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, e fazer uso também dos erros, das informações trazidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para tomar conhecimento do estado do mundo invisível e formar um todo homogêneo. Seria preciso, numa palavra, um centro de elaboração independente das ideias, dos prejuízos de seita, disposto a aceitar as evidências da verdade, mesmo contrárias às suas opiniões pessoais. Esse centro se formou por si mesmo pela força das circunstâncias e sem um desígnio premeditado. Bom, ele... Desculpa ter rido aqui, mas ele acabou de narrar o que a FEB não devia ter feito, né? Ele acabou de dizer o que a FEB se tornou e que não devia ter feito, né? Quer dizer, virou um centro interessado em que certas coisas sejam ditas e outras não. Quer dizer, você está envolvido diretamente com o problema, né? Você mesmo faz o conhecimento e você mesmo diz que ele é válido, né? Quer dizer, não bota ao julgo de ninguém. Eu acho que nesse ponto, voltando à história, é o seguinte, é interessante, uma coisa que eu sempre me perguntei, agora está muito claro para mim, né, no último ano, como as pessoas, nunca ninguém queria falar sobre como Kardec codificou, né? Já percebeu isso? Que as pessoas não falam sobre como foi feita a codificação? Tem muito espírita que não sabe a profundidade do trabalho de Kardec de fazer a codificação, que acha que é uma coisa superficial. Não, ele comparava lá umas cartas e achava parecido e botava lá, como se fosse uma coisa que qualquer pessoa pudesse ter feito e que possa fazer. Quer dizer, isso nunca foi compreendido. Por quê? Porque na hora que as pessoas compreenderem todo esse trabalho que ele teve e como a coisa se desdobrou, e fica claro que não é qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer forma, que pode fazer um trabalho desse. Nátilo, só um dado. A média de cartas que ele recebia de correspondência era 8.000 por ano. Isso foi a média durante os 12 anos. Se você fizer a média 8.000, divide 8.000 por 365, vê quantas cartas eram por dia que ele respondia, todas elas, uma por uma. Pois é. Então, assim... E catalogava, né? E catalogava. Isso aqui vai servir para o próximo estudo. Não, isso aqui não, vou deixar guardado em tal lugar, porque isso aqui é uma coisa... Quer dizer, ele está fazendo... Um trabalho dele monstruoso. É um negócio de...
Não, e aí não é só catalogar e responder. Catalogar, responder, reunir. Eu fiz a conta aqui, dá 21 cartas todo dia, 21 cartas que você recebe, você tem de ler e você tem de produzir uma resposta. Que sejam 20, vai, 20 por dia. Quanto tempo você demora para responder 20 cartas? Não, é que ele diz, como é que é? Você tinha que... eram notariamente mentidos pelo Cristo, aqui. Era necessário avaliar os graus de confiança que a razão permitia conceder, distinguir as ideias sistemáticas, catalogar, individuais e isoladas, dasquelas que receberam a sanção do ensinamento universal dos espíritos. As utopias... Imagina fazer essa comparação, a comparação sem computador, imagina. É isso que eu estou pensando aqui. Hoje você faz um programa, você joga lá, vai e mesmo assim ele fazia a parte de discorrer filosoficamente sobre todo aquele material que o computador não vai poder fazer, né? Mas um detalhe, o trabalho, né? material era grande demais. Mas um detalhe, essas cartas que estão lá na FEAL são as respostas que ele enviou, a maioria delas. Então, se ele enviou, como é que as cartas estão lá? Ele fazia rascunho de todas as cópias que ele enviava. Ele tinha uma cópia de tudo que ele enviou. Então, além de tudo, a carta que ele enviava eram 2 vezes escrita. Uma que ficava lá e a outra que ia embora. Não? Eu tinha máquina de xerox, hein? Computador e máquina de xerox. Sei não, hein? Esconderam isso, acho que foi isso que Paulo descobriu lá nas cartas. Que elas são xerografadas, as cartas todas. Acho que foi isso que ele descobriu. Você vê, né? Aí o que eu estou te dizendo é isso. Fica difícil você, assim, sem desrespeitar ninguém, né? Mas a pessoa vai lá, recebe, psicografa 10, 20 folhas, manda para frente e faz um livro. Sátiro, você falou aqui, né, do centro aqui, tinha de estar livre de qualquer pré-julgamento, que está aqui no 52. Isso. E o Paulo, durante a live do Mesmer, ele citou uma hora lá que está no texto do Wolfort, sobre que o Mesmer teve de sair da França por causa de um fato externo, que foi a Revolução Francesa, mas que foi a contra-revolução do grupo do Robespierre. Isso. Contra os brissotistas, que é um panfleto que um Camille Desmoulins, ele faz um panfleto falando a história dos brissotistas, chamando todos eles de traidores, e eles matam um por um, que eram justamente a grande maioria dos magnetizadores que estavam vendo na Revolução Francesa uma oportunidade de mudar os costumes. Sim. E o Mesmer é obrigado a sair de lá. Tem um livro do Hermínio Miranda que ele vai contar, que é Eu Sou o Camille Desmoulins, que é um tipo de uma TVP de um sócio da FEB, que é o Luciano dos Anjos, que ele descobre que o Luciano dos Anjos foi, na encarnação passada, o Camille Desmoulins. E ele continuou com as mesmas ideias de quando ele era Camille Desmoulins. É muito interessante esse livro, porque é o depoimento do próprio Camille Desmoulins, que é o Luciano dos Anjos da FEB, que continuou sendo rustanguista, né? Isso é bom a gente frisar, e é um testemunho de época. Mostra como que era o pensamento de Desmoulins, que não mudou. Ou seja, a FEB tinha, na diretoria, o próprio Camille Desmoulins reencarnado com as mesmas ideias de antes. Interessante. Bom, vamos em frente. Só um pouquinho, Sátiro. Vocês ouviram falar que a doutora Marlene Nobre é a reencarnação da Beth Propo? Eu já ouvi uns papos desse aí. Se é ou não é, não sei, né? Mas saiu no YouTube. Não é porque eu sou a reencarnação de Pio VII, então eu sei que não é ela. Basicamente. Eu sou a reencarnação da Cleópatra. Isso. Então você é mais antiga do que eu, logo você sabe mais que eu. Pronto, resolvido o problema. Somos todos.
Ah, quer dizer, pelo menos nisso Chico não errava, né? Chico nessa hora... No caso, viu? Só para frisar, o caso do Camille Desmoulins barra Luciano dos Anjos é uma prova científica, porque, inclusive, até a grafia do Luciano dos Anjos, quando em estado sonambúlico, ficava idêntica à escrita do Camille Desmoulins. E ele produziu isso antes de fazer a comparação com os escritos. E tem várias outras coisas que foi só descoberto depois que ele declara em estado sonambúlico, que depois se provou historicamente. Então, no caso do Camille Desmoulins, Luciano dos Anjos, é científico, é provado cientificamente que é reencarnação, não é uma hipótese. Então, No assim, caso da Mariane Nobre, a priori é uma hipótese. ele foi e voltou na próxima encarnação, que foi 200 anos depois, na FEB. E chegou na FEB. E as ideias não evoluíram em 200 anos? Não melhoraram? Não, alguma coisa muda, mas ele é defensor do rustanguismo e ele procura, depois ele reeditou esse livro, ele esperou o Luciano dos Anjos, ele esperou o Hermínio Miranda desencarnar e ele reedita o livro botando mais coisas na edição, tentando mostrar que o Camille Desmoulins era boa gente. Interessante, fiquei curioso. Vamos ver. Ah, meu Deus, tanta coisa para ver. Vamos lá. Alguém mais aí? Desculpe, antes de eu seguir, eu perguntar. Não. Tirando a Cleópatra, que fez a observação, temos aqui o item 39. Deixa eu ver o que é. O Livro dos Espíritos, a primeira obra, nota de rodapé, né? Desculpe. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que fez o Espiritismo entrar na trilha filosófica mediante a dedução das consequências morais a partir dos fatos e que abordou todas as partes da doutrina, tocando nas mais importantes questões que propõe, tem sido desde o surgimento o ponto de união sobre o qual convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. Porque ele foi vendido, né? Foi distribuído, todo mundo tinha ele, eu acho, né? É notório que a publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, permanecido até então no campo das experiências para entreter a curiosidade. Se esse livro conquistou a simpatia da maioria, é por ser a expressão dos sentimentos dela, correspondendo assim às suas aspirações. É também porque nele se encontrava a confirmação e a explicação racional daquilo que se obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensinamento geral dos espíritos, cairia em total descrédito e no esquecimento. Ora, qual tem sido esse ponto de convergência? Por certo, não foi o homem que nada vale por si, por ser trabalhador que morre e se vai, mas a ideia, que não parece por emanar de uma fonte superior ao homem. Que não perece por emanar de uma fonte superior ao homem. Allan Kardec, nota dele. Né? Então, são as ideias que estão no Livro dos Espíritos que perpetuaram ela e deram validade para ela ao longo do tempo, foram sendo analisadas. Vamos lá. 53. Esse estado de coisas resultou uma dupla corrente de ideias. Uma dirigindo-se... Satiro. Fala. Essa nota embaixo, que ele vai falar, essa concentração espontânea não tem aí? Tem, né? Não, eu tenho... Vai falar da importância dos documentos. Não, eu tenho... Aqui, desculpa, só se eu pulei ela. Não tenho não. Eu tenho a 39, que é essa que eu li. Aí, é a continuação. É a continuação, porque daí tem... A 40 é um testemunho significativo. Não, antes da... Ó, põe na página que você leu a 39. Daí tá no final da nota, Allan Kardec. Logo depois tem um outro trecho que não tá... E é a continuação. E é do Kardec. Que é a continuação. Vai na nota de rodapé, Satiro. Essa concentração. Não dá, eu li para você a nota inteira. Nossa, aí, tá pode... faltando.
Essa concentração espontânea de força esparsa deu lugar à imensa correspondência, monumento único do mundo, no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, refletindo ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina, as consequências morais, a dedicação de uns e as deserções de outros, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas por meio de documentos autênticos. Na presença desses depoimentos irrecusáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúmes? Nota de Allan Kardec. Vou corrigir aqui. Se eu for para a página de notas, esse parágrafo aparece. Mas quando eu clico, ele não aparece. Ele está subtraído. Aí eu cliquei aqui, fui lá para a página de notas, ele aparece no final um parágrafo adicional, mas lá não aparece. É um erro da programação do e-book aqui. Tá explicado aqui. Então, não tem lá. Mais um probleminha que apareceu aqui. Ok? Mas aqui também dá de entender isso, que ele encerra a nota 39 e daí tem esse trechinho acrescentado. Acrescentado não, colocado, né? Mas é a nota 39. E ele vem... Que é a 40 é logo depois. Isso. É o que eu falo, faz parte da 39. Ele deve... O motivo tem duas notas, são as duas notas dele. É eu de programação no meu e-book aqui. Ok. Alguma observação sobre esse trecho aí, adicional? Na verdade, esse trecho que fala da aceitação do Livro dos Espíritos é bem interessante também, trazer um pouco do conhecimento histórico das duas edições, né? Que muita gente diz assim, Kardec adiantou a teoria de Darwin, né? A teoria da evolução das espécies, mas na verdade não foi, né? O Livro dos Espíritos teve as duas edições, uma primeira em 1857 e a outra depois, em 1860, depois que Kardec leu a teoria e a incorporou à doutrina por atender ao princípio que ele mesmo esposava. Então, e aí foi perguntar para os espíritos se fazer o estudo, escuta, o que aconteceu aqui? Então, é bem interessante essa ideia do trabalho que a nós cabe. Por isso que é importante aproveitar, sobretudo, as informações científicas que vêm e atrás das comparações, porque elas nunca vêm desprovidas de referência, pelo menos não na literatura complementar, né? Sempre pode ir atrás de onde saiu aquilo e aí compara. Sim. Até para poder diferenciar o que a gente estava falando antes, da opinião do espírito tal, do que pode ser usado como princípio, como ideia norteadora de conduta. Mas então, é bem interessante ver isso acontecendo, né? Eu acho que o mais importante é aquilo que a gente estudou também, né? A doutrina, a terceira revelação que a gente está estudando agora, né? Está estudando uma parte dela agora, ela é formada pelo que o espírito manda e pelo que o homem faz. Então, é natural que a gente possa evoluir um pedaço em cima do que a gente aprendeu anteriormente e não só receber novas coisas, mas está escrito na doutrina, a gente pode evoluir isso daí, pode ir adiante nisso daí, entendeu? E a outra coisa que me chama a atenção muito hoje é o seguinte, pelo amor de Deus, estudar Kardec não é estudar 2 livros ou 3 livros. Esse eu acho que é o maior erro que os espíritas cometem, estudar Kardec, e não é estudar os 5 livros, é estudar todas as 32 obras que Kardec deixou para a gente, inclusive a Revista Espírita e outras obras. Né? Aí sim você vai ter estudado tudo. Senão, não. Senão você ficou com 2, 3, 4 livros. Né? Quer dizer... Né? Então, que as pessoas ou chegam interessadas no fenômeno, até quando o Cone estava falando da venda dos livros, eu fiquei pensando no outro motivo também, que o que é o espiritismo do Livro dos Espíritos era para dar a conhecer do que se tratava. Então as pessoas estavam curiosas com aquela, e até porque a estrutura do livro é engraçada, que a introdução é maior que o resto,
Então, as pessoas se interessam bastante em ler. No caso do livro dos médiuns, o fenômeno estava muito em voga, as pessoas queriam, pela primeira vez apresentadas a autonomia, queriam ver, opa, vamos ver como é que usa aquilo que pela primeira vez eu vou ter contato com algo sem depender de intermediários, né? Que sejam religiosos, filosóficos, etc. Ou seja, o meu juízo é a minha capacidade. No caso do livro dos médiuns, foi isso, o céu e o inferno passou, porque eu penso que talvez naquele momento as pessoas pensavam que era chover no molhado. Vou abandonar a ideia de inferno, vou comprar um livro com esse título, parecia um pouco descabido num primeiro momento. Eu, por exemplo, foi o último que eu li. Então, E no caso do... Qual foi, se pensar que o livro dos médiuns, no caso do evangelho foi por causa dos órfãos, né? O pessoal era expulso das suas religiões por estar mexendo com essas coisas, e aí precisava de um reconforto psicológico. Então as pessoas hoje chegam muito ao espiritismo ou interessadas no fenômeno ou atrás de reconforto psicológico. Aí não é errado tu colocar elas numa situação em que elas tenham acesso a isso. E assim, nós temos uma cultura de pouca pesquisa, infelizmente, sabe? Eu vejo isso pelo meu grupo, do propõe, vamos pesquisar sobre tal, vocês querem fontes sobre determinado assunto? Não precisa, só tu falando já, pronto, tá ótimo. Sabe? A gente, então, desenvolver essa cultura, acho que não só no meio espírita, mas fora dele, é o nosso maior desafio, na verdade. Eu tenho uma visão, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa, que quando eu ouço esse tipo de coisa, me vem muito à cabeça, né? Eu não sou educador nem nada não, mas eu sempre estudei muito a parte da educação de adultos, né? Ser humano, andragogia, tudo mais. Já desenvolvi muitos treinamentos de área, com um pouco de conhecimento até em psicologia comportamental, em Rogers, coisas do gênero assim. E o que eu percebo quando eu vejo certas situações como essa, é que, assim, para que a gente aprenda alguma coisa, por exemplo, uma coisa que a gente tem procurado usar, acho que eu vejo várias pessoas procurando usar aqui. Se você está aprendendo alguma coisa, você tem que entender aquilo e, de alguma forma, começar a incorporar em você para que você consiga, na primeira etapa de aprendizado, explicar para alguém. Se você conseguir explicar para alguém aquela ideia da maneira correta, da maneira que você começou o seu aprendizado. Entendeu? Aí, se você conseguir pegar aquela ideia, vamos dizer assim, mais rapidamente, né? Tem várias etapas aí que é como o adulto aprende, né? Não é a criança, o adulto. Né? O Roberto pode sair daí, essa criança pode tirar daí. Né? Como é que o adulto aprende? Eu preciso fazer as coisas. Eu preciso... voltou o Roberto. Preciso fazer as coisas, entendeu? Ou seja, a gente tem que realizar as coisas. A gente não aprende porque alguém disse alguma coisa para a gente. A gente aprende porque a gente... E, obviamente, para fazer, aí começa o problema. Para você fazer um adulto fazer... Então, por exemplo, quando eu treino alguém em vendas, que eu sou instrutor de vendas, quando eu treino alguém em vendas, eu ensino toda a metodologia. Legal, então o cara aprendeu. Não aprendeu nada. Ele tem que citar. Então, ele faz dinâmicas durante o treinamento. Mas aí ele aprendeu. Não aprendeu ainda, porque ele fez uma dinâmica durante 2 dias, 3, 4, 8, são 9 dinâmicas. Ele não aprendeu aquilo, ele tem que fazer aquilo no dia a dia. Aí você entra toda uma parte que a gente chama de coaching de vendas para o cara fazer no dia a dia. Aí depois de 2, 3 meses fazendo aqueles comportamentos que ele não tinha, mudando, adotando novos comportamentos, novos atos, entendeu? Olha a coincidência aí de nomenclatura. Né? Aí ele começa a aprender. Ou seja, só que tem um pequeno detalhe. Para que ele faça esse exercício, o ser humano é assim. Ele tem que querer. Eu posso dizer para você que eu estou fazendo. Eu estou adotando aqui. Realmente eu me mudei, eu sou uma pessoa nova, entendeu? Não mato mais ninguém. Eu parei de fazer esse ato e agora eu sou uma pessoa diferente. E como é que você vai saber? Vamos colocando na situação. Notícia nova do Satiro matando alguém, entendeu? Mas, assim, se eu não realmente começar a praticar a paciência, uma série de outros comportamentos,
eu não estou mostrando que eu aprendi. Então, a mudança, que eu quero dizer com isso é o seguinte, a mudança no adulto, no ser humano, vamos falar aí, né? A gente está falando de adulto, ela é voluntária, e ela é desejada, e ela é esforçada, vamos dizer dessa maneira. Você vai ter que fazer esforço para mudar. Entendeu? E, obviamente, você vai fazer isso porque você está em busca de algo melhor, de uma situação melhor que seja lá para que lado você quiser ir. Aí as pessoas se acomodam, seja lá qual for o motivo, aí tem um monte de motivos, e ficam naquela posiçãozinha delas, assim, não, mas eu estou confortável aqui, não quero fazer nada. Não quero gastar energia, não quero fazer nada, entendeu? Embora eu vá comer um prato de macarronado hoje à noite, cheio de carboidrato, eu não quero fazer nada, eu vou passar o dia inteiro fazendo nada, entendeu? Sem mudar, vou ver televisão, vou ler alguma coisa, mas se a coisa não me agradar, eu jogo de lado. Esse livro não é legal, não. Joga para lá. Kardec, não, isso aqui não é legal, não. Fala umas coisas que me incomodam. Deixa para lá, vamos em frente. Ou seja, as pessoas até onde querem ler, estudar, aprender e aí começar a usar. Porque não é só aprender, né? Tem que começar a usar. Se não começar a usar, você não aprende. Você não muda os seus atos, né? Voltando para o que a gente vai ver na Gênesis, que eu estou estudando com a Juliana lá no Autonomia, né? Se você não mexer nos seus atos, não, naqueles que te incomodam, que te geram sofrimento, você não vai mudar seus hábitos. Se não mudar seus hábitos, você continua, né, com a mesma evolução moral que você tinha antes. Então, como é que você muda? Como é que você melhora? Só se você passar por esse caminho daí. Então, eu tenho um pouco dessa visão meio prática, mistura a parte educacional com a parte psicológica, tudo, que eu acho que me explica muito para perceber por que as pessoas não fazem certas coisas. Entendeu? Não adianta você dar um livro de presente para uma pessoa estudar. Não adianta você puxar a pessoa para uma sala de estudo. Se ela não quiser, ela não vai aprender. Ponto final, entendeu? E o que eu acho que é pior é o seguinte, se eu não quiser, eu não vou aprender. Então não adianta eu ficar me impondo, ficar no grupo, se eu não quiser estudar com vocês e me reavaliar, fazer o que Kardec falou aqui, né? Tem que reavaliar, reunir o conhecimento de maneira diferente, colocar em prática, disponibilizar, falar com os outros. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas, que o primeiro momento é o interesse. Entendeu? Assim, esse tema é interessante. Meu filho falou isso para mim outro dia, eu falei isso para ele. Eu falei, e você vai fazer o que com esse tema interessante? Ah, vou ler um livro. Eu falei, e depois que ler o livro? Ah, tem que ver, né, pai? Não sei nem como é o livro. Eu falei, então tá bom. Depois você lê, a gente conversa. Quer dizer, aí, gostou do livro? Gostei. Gostou mesmo? Gostei. Vai te ajudar? Vai. Então tu vai botar em prática, né? Eu vou botar, vou ver como é que eu boto. Não sei ainda. Eu falei, ótimo, toca a ficha, porque senão não adianta. Não adianta você adquirir um conhecimento técnico novo se você não vai usar esse conhecimento técnico. É perda de tempo. Vai correr, né? Ele é corredor, né? Vai correr. Vai pedalar a bicicleta, vai fazer qualquer coisa, vai para o cinema, é mais útil para você do que você ficar estudando uma coisa que não vai usar para nada. Entendeu? Ou ficar persistindo numa coisa, falando uma coisa que você não sabe usar. Eu penso um pouco assim. Né? Desculpe, só compartilhar com vocês. O que eu acho que tem a ver é o seguinte, tem muita gente lá atrás que por interesses próprios, mas que não estão ligados ao aprendizado, se interessaram como se diz, se interessam pelo espiritismo por algum motivo, entendeu? Talvez não seja o motivo certo que faça com que ela tenha vontade de evoluir, de aprender. Vamos chamar de aprendizado. A evolução é consequência do aprendizado, talvez. Ok, eu falei na 53. Como falo... Já li o primeiro parágrafo, né? A partir de então, estabeleceu-se uma comunhão de pensamentos entre os diferentes centros parciais, e como falam a mesma linguagem espiritual, compreendem-se e estimam-se de um extremo ao outro do mundo. Os espíritas se sentiram fortalecidos, lutaram com mais coragem, caminharam com passos firmes,
desde que não se viram isolados e perceberam um ponto de apoio, um laço unindo-os em grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunhas já não pareciam fatos estranhos, nem anormais, ou contraditórios, pois puderam associá-los com as leis gerais da harmonia, observando de uma só vez a totalidade do edifício, e vendo nesse conjunto um objetivo grandioso e humanitário. Eu vou ler aqui todo. Mas como saber se um princípio é ensinado por toda parte, ou se é resultado de uma opinião individual? Como os grupos isolados não podiam saber o que se dizia fora deles, foi necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de depuração das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. Está aí, né? Está aí o motivo da Revista Espírita, né? Que era muito mais do que uma resposta de uma carta, né? Era você entregar a parte mais importante do Espiritismo para que as pessoas pudessem se avaliar, né? Se comparar e crescer junto, né? Tem 2 notas aqui. A primeira nota é um testemunho significativo, tão notável quanto tocante dessa comunhão de pensamento que se estabeleceu entre os espíritas pela conformidade de suas crenças, são os pedidos de preces chegados de países mais distantes, desde o Peru até as extremidades da Ásia, formulados por pessoas de religiões e nacionalidades diversas, as quais nunca tínhamos visto antes. Não será isso o prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova das raízes profundas formadas pelo Espiritismo em toda parte? É uma nota, não diz quem é que fez essa nota. Alguém sabe aí? Tem escrito aí? Kardec, por acaso? Não, é de Kardec, ela vai continuar. No final é o Kardec. É de Kardec. Ela continua. Deixa eu ir lá para a nota de rodapé, porque esse adendo aqui, o testemunho significa... Ah, sim, ela continua. Pois é, desculpe. É digno de nota que de todos os grupos que se formaram com a intenção premeditada de promover a cisão, ao proclamar princípios divergentes, assim como todos aqueles motivados por razões de amor próprio ou outras, para não parecer que se submetem à lei comum, se consideraram suficientemente fortes para caminharem sozinhos, imaginando-se dotados de luzes suficientes para desprezar os conselhos. Nenhum chegou a constituir uma ideia preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Não poderia ser de outro modo, pois, para se distinguirem, em lugar de se esforçarem por proporcionar um número maior de satisfações, rejeitaram exatamente os princípios da doutrina como o maior poder atrativo, os mais encorajadores, consoladores e racionais. Se houvesse compreendido a força dos elementos morais que constituíram sua unidade, não haveriam se enganado por uma quimérica ilusão. Mas, confundindo o pequeno círculo por eles constituído, como o universo, não viram nos adeptos mais que um grupo que poderia ser derrubado por outro grupo. Equivocaram-se derrubado por outro grupo. Trata-se de um estranho mau entendimento sobre as características essenciais da doutrina. Tal erro só podia trazer desapontamentos. Em vez de romperem a unidade, quebraram o único vínculo que podia lhes dar força e vitalidade. O Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo Independente. Revista Espírita, abril de 56. Allan Kardec. Tá? E aí tem a nota 41, que é o final desse item que a gente leu, né? Esse é o objetivo das nossas publicações, que podem ser consideradas como resultado dessa depuração, que ele fala, né, da Revista Espírita. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios, depois de haverem recebido a consagração de todos os exames.
pois somente eles podem outorgar força de lei e permitir afirmações. Por essa razão, não preconizamos levianamente nenhuma teoria. E é por isso que a doutrina, em sendo consequência do ensino geral, não representa o resultado de um sistema preconcebido. É isso que lhe dá força e assegura seu futuro. Allan Kardec. Tem mais aqui? Não, não tem. Não tem. Essa aí acabou. Não. Aqui, sobre essa menção que ele faz a esse artigo Espiritismo sem os Espíritos, vale depois ler esse artigo, e lá nesse artigo ele remete a um outro que é ótimo. Comunicação do Padre Adversário do Espiritismo, é de outubro de 65, é muito interessante. O padre vem da comunicação, diz que, olha, agora eu sei que realmente tem um outro lado, eu estou aqui, mas eu continuo não concordando com você, porque senão a Igreja Católica vai ruir, você sabe como é que é, não vai dar certo. É muito interessante. Muito, muito legal. O padre extrapolou, né? Quer dizer, não era um grupo espírita deturpado, ele ia destruir a igreja. Meu Deus! Meu Deus! Mas eu também vejo nessa nota um grande alento no sentido que a gente não precisa ter medo das teorias da conspiração, das conspirações que se desenvolvem, porque elas são parte da história e também do nosso aprendizado, de não confiar em todo mundo e também de não criar inimigos, né? Eu estava falando antes sobre a questão das prioridades, se de repente um grupo quer priorizar o evangelho, quer priorizar o aspecto psicológico, é o que aquelas pessoas precisam naquele momento. É um caminho possível, não é o único, mas a gente não precisa se antagonizar, não. Também agora vão ter que ser tudo científico, porque tudo foi mudado, alterado, porque não prestaram atenção. Não. As pessoas deram o seu tempo para o que se pareceu significativo naquele momento. Então, cada um faz o que dá conta, né? Não, eu sei disso. Só para... Assim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Aquela velha frase, todos os caminhos levam a Deus. Cada um na sua velocidade, né? Cada um no seu lugar, do seu jeito. O único detalhe que eu coloco é que a gente está realmente no grupo de estudo para entender exatamente o que a doutrina nos trouxe. E aí, nesse ponto, a gente debate muito em cima das distorções e deturpações que foram colocadas no dito espiritismo que tem muita gente fazendo. Basicamente, que a gente vê de Kardec. Não é a opinião do Satiro, nem do Roberto, que falou um monte hoje, entendeu? Não fica contra o Roberto, não, entendeu? Ele é um cara legal, né? Não é a opinião da Cleópatra ali, aí essa você respeita, porque ela é autoridade, é muito anterior a gente. Né? Mas fora ela, ninguém mais aqui tem. Ou seja, o nosso objeto de estudo passa por uma recuperação de uma gênese original que teve retirado aspectos fundamentais e que, a gente queira ou não queira, foram substituídos por uma visão muito religiosa e até podemos dizer católica mesmo, entendeu? Sim, claro. Mas na hora de jogar isso para fora do grupo, tu precisa ir incidentalmente, sabe? Porque ninguém gosta de ouvir, né? De chegar. Eu concordo. Opa, tá tudo errado aqui, peraí, né? Não. Tirando uma ou duas terroristas que eu conheci aí, que iam se inscrever nos grupos da FEB aí, eu não vou falar quem é, entendeu? Um ou dois terroristas aí, que eu destruí de dentro para fora, os grupos da FEB, eu corto meu pescoço, mas não digo qual foi a psicóloga que falou isso. Entendeu? Eu não sou linguarudo, eu não sou falador. Então, vamos lá. Eu acho que a gente está no escopo do grupo de estudo que propõe isso, entendeu? Sim. E mesmo assim, pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a aceitar nenhuma ideia. Você evolui segundo a sua condição. Até porque eu tenho muito em mente isso que eu acabei de falar. Entre eu entender uma ideia, aceitar uma ideia e usar uma ideia, vai uma distância grande aí. Entendeu? Quer dizer, quando eu digo que eu passei por 3 meses críticos na minha vida o ano passado, quando eu me dei conta do que era a Gênese nova, e nisso o Paulo não ajudou em absolutamente nada, né? Só jogou álcool na fogueira, né? Depois de 3 meses eu acalmei. Não quer dizer que eu resolvi os problemas, quer dizer que eu acalmei, eu estou resolvendo os problemas. Eu acho que as pessoas são assim.
que a gente tem diferentes graus de resolução, tem coisa que a gente vive sobre elas e que fica difícil. Agora, sair daqui para ir para um outro grupo, para querer impor essa ideia, eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Quer dizer, eu entro numa igreja, ouço, porque tem pessoas na minha família que gostam, eu ouço lá o padre falar, gosto, tiro o que me dá proveito, entendeu? Tiro o que me dá proveito, respeito a crença dos outros, eu vou para um outro grupo, respeito o outro grupo. Agora, depende da proposição que você está ali. Se você não gosta, se não bate com o que você quer, sai fora do grupo, entendeu? Sai fora. Não casa, não funciona. Mas aqui dentro, a gente vai, pelo que eu estou percebendo, a gente vai bater nesse aspecto de ciência e filosofia. Acho que aqui está claro esse ponto daí. Então, a gente está tentando ajudar e se ajudar também. Eu li as obras de André Luiz, todas elas, do começo, da primeira à última, na ordem, 2 vezes. Então, eu gosto dele. Mas daí eu dizer que não tem coisa nele que eu fiquei em dúvida, mentira. Entendeu? Eu tive enormes debates sobre coisas que hoje, para mim, estão claras. E Kardec explicou para mim. Foi erro meu. Não é culpa de André Luiz. André Luiz é um espírito como eu, que trouxe a visão dele e eu acreditei no primeiro espírito que apareceu. O erro foi meu. Eu tenho que ter razão. Cara, eu também. E a gente... Não, eu não vejo problema em André, eu vejo problema em mim. Exatamente. Eu estou aprendendo agora a ler esses caras com respeito. Isso. Entendeu? Até faço um outro estudo com outro grupo. O espírito veio, está lá no livro que ele como espírito, ele trabalhou muito e ele ficou cansado. Bom, gente, tudo bem. Aí as pessoas falam, não, é isso mesmo, ele já explicou no outro livro porque que fica cansado. Eu falei, tá, mas eu peguei os dois lá, mas o Kardec, gente, não fica. Mas tudo bem, eu entendi por que ele disse que fica. Eu não vou dizer que é ele que está errado, porque é ele que está dando o testemunho dele lá. Olha, eu fiquei cansado, então tudo bem. Mas antes eu leria e falaria, ai, que droga esse livro, isso aqui já está errado, o homem está dizendo Nós voltamos, sim. Então, hoje eu consigo ler e aproveitar. Estou uma leitora bem melhor, graças a esse estudo aí. Na verdade, você lê nas sublinhas ali de que eles não voltaram para casa protegida no umbral para descansar. Eles voltaram, para você saber, mas eles saíram pela porta do fundo e continuaram trabalhando, entendeu? Porque espírito não descansa. Então, pronto, resolvido o problema. Faz uma adaptação na história e toca para frente, entendeu? Você pula essa parte, mas tem outras partes que está ajudando, me ajudando. Mas é isso mesmo, a gente tem que... Inclusive, esse é um exercício, entendeu? Quer dizer, imagina, minha esposa gosta muito do espiritismo, me acompanha em algumas coisas, mas ela é católica. Ela vem missa todo dia com a mãe dela. E ela gosta disso. Inclusive, ela gosta de uma missa, como é que chama? A mais avançada, que o padre é mais carismática. Né? Se você já viu uma missa carismática, é bem diferente da missa tradicional. É bonito, inclusive, vale a pena. Pô, ele fala um monte de coisa e fala assim, meu Deus, esse padre é espírita. Tem um padre que ela gosta, esse padre é espírita. Não vou falar daqui não, tá? Mas ele deve ser espírita, esse padre, porque ele está jogando ideias que puxam a cordinha para lado de cá, entendeu? E ele faz mensagens muito bonitas. E são boas mensagens evangélicas, entendeu? Mas aí cada um aceita a parte que interessa. Agora, como eu tenho um outro nível de conhecimento que me encaixa com essa mensagem, eu não estou usando essa mensagem sozinho, eu estou usando uma mensagem com a minha opinião, né? Eu aproveito aquilo que complementa aquilo que eu sei, e que é bonito. É uma outra maneira de você dizer a coisa. Mas não tem nada científico nem filosófico. Importante nisso é se ela do jeito ela se encontra. Ela se encontra, se ela se torna uma pessoa cada vez melhor. É isso melhor, e com certeza, e ela se torna uma pessoa melhor. Entendeu? Então, esse aqui é o ponto importante. O Herculano Pires falava, cada crente com sua crença, cada descrente com sua descrença, e a verdade ao alcance de todos. Isso. Porque chegar a Deus... É isso que eu digo. A verdade tem que estar disponível. Então, se a pessoa te perguntar, você responde. Se você oferecer, eu também posso oferecer. Se você oferecer, eu acho que quando a gente tem o dever de oferecer, eu acho.
Mas a pessoa não tem a obrigação de aceitar o presente. Ela aceita se ela quiser o presente. Eu tenho que respeitar o desejo da pessoa. Ponto final. Quer dizer, eu ofereço. Não, eu não quero saber disso. Eu paro. Entendeu? Já sei que esse presente ela não gosta. Não vou criticar a pessoa, entendeu? Não é porque é diferente de mim que é melhor ou pior. Não dá para julgar ninguém. Aliás, não devemos julgar ninguém. Muito menos por motivos fúteis como esse, entendeu? É diferente de mim, não serve. Não sou eu. Não funciona assim. Né? A gente sabe disso. Conviver com a Eu quando diferença, falei sobre... Pois não, pode falar. conviver com a diferença é difícil, mas a gente precisa se adaptar, A gente porque cada precisa um se é adaptar. seu tempo, né? É isso mesmo. Porque assim, todo mundo vai chegar a Deus, não importa qual caminho, cada um por um caminho, pode ser que o meu caminho seja mais difícil, o seu mais fácil, mas vamos chegar a ele. Isso que importa. Né? Outro dia eu tive uma colega de vocês que veio me procurar separado por causa disso. Entendeu? Porque eu vejo. Eu falei assim, olha, alguém te agrediu? Alguém atacou você? Que eu não vi, né? Eu participo de todas as lives, né? Eu falei, eu não vi. Mas pode ser que eu não tenha percebido. Ela, não me atacou. Eu que estou incomodada. Eu falei, você está incomodada pelos outros ou por você? Aí ela falou, não, eu acho que é por mim. É porque é muita coisa que eu nunca ouvi falar. Eu falei, mas então é para isso que eu estudo. Então você está no caminho certo. Resolva o seu incômodo. Aí, se você resolver o seu incômodo e o grupo te ajudar de uma maneira positiva, talvez você queira continuar estudando com o grupo. Aí ela continuou. Eu também, tem coisas que às vezes me incomoda também. Mas eu vou levando, vou tirando minhas conclusões hoje, outras amanhã, e assim vai indo. A hora que eu achar que não dá para mim, eu saio e pronto, né? Não, pois é, mas todos nós... Não tem ninguém aqui perfeito. Todos nós temos nossos problemas, dificuldades, somos em vários momentos heterônomos, estamos tentando melhorar. Sim, sim. Se você é mais heterônomo por aqui ou por ali, não adianta. Faz parte. Gente, a primeira vez que eu ouvi o Paulo falar a palestra, eu vi a palestra 3 vezes, porque não entrava na minha cabeça. Você viu pouco. Eu tive uma palestra dele que eu vi 18 vezes. Eu vi no único dia 5 vezes. No único dia. Eu falei, cara, não estou entendendo. Eu via. E ele não tem um monte daquelas palestras de quando ainda não tinha pandemia, né? Tem várias. Eu ficava vendo aquilo tudo até entrar. Você é porque eu falava. Porque não é dá estranhamento. A gente não foi criado para pensar. Não foi. Né? É difícil. Isso é verdade. Eu vi bem isso quando eu falei sobre a questão da Gênese, porque eu encontrei muita receptividade, até fiquei surpresa, sabe? Muita receptividade, muito carinho, mas aí vamos sentar para estudar isso, para botar os pingos no i. Não, porque daí a gente vai priorizar a parte do consolo. Até quando eu vou fazer uma palestra, uma coisa, tem sempre alguém para soltar aquela frasezinha, olha, porque as pessoas que vêm para falar palestra tem uma dificuldade, estão vindo por uma dificuldade, então maneira e o aspecto técnico. Eu levo numa boa a crítica, mas eu acho complicado assim, essa ideia de que ciência, religião e consolo estão distantes e não se aproximam, ou se aproximarem, uma vai sair perdendo, entendeu? É uma questão de descoberta própria. A gente falou aqui, cada um vai ter uma percepção momentânea e a gente vai evoluindo. Minha opinião é essa. Eu, pelo menos, estou assim. Meu depoimento, vamos dizer assim, né? Estou aqui perante a congregação dizendo que meu depoimento é esse. Lá atrás, 1 ano atrás, hein? Hoje é dia de hoje. É seu testemunho, tá dando seu testemunho. Hoje é dia 22 de agosto. Hoje, faz 1 ano exatamente que eu comecei a estudar essa porcaria. Meu Deus! Meu Deus, foi agosto, foi final de agosto, setembro, no meu aniversário, adivinha quais presentes que eu me dei? Outubro, em novembro, eu fui cair a ficha, entendeu? Eu falei assim, dá para aceitar que esse negócio parece que é verdade. A parte do Simone Privato foi rápida, levou 1 semana, mas a parte do Paulo... Mas eu acho que todos nós aqui, essa é uma descoberta recente, não é muito antiga. Até porque a nova Gênese, a Gênese original, né, de 2018,
É de 2018. Não, o que eu acho que me ajudou foi Kardec mesmo, entendeu? Porque, assim, o primeiro momento você vê as ideias todas, e o Paulo não para de dizer que é Kardec. Você fala assim, então tá bom. Então chega de ver Paulo. Vamos para Kardec. Então vamos... Aí eu comprei a Gênese e comecei a estudar Kardec. Aí eu vi, porra, tudo que o Paulo estava falando estava lá. Eu comecei a estudar, quer dizer, tudo não. Uma parte, né? Eu comecei a casar isso sozinho, né? Aí eu aceitei. Agora, daí a saber fazer é outra história. Aí eu comecei a estudar sozinho, para ver se eu sabia fazer. E comecei a botar em prática, a testar, a dizer para as pessoas, a falar. Teve gente que, sabe, me ignorou. O movimento espírita daqui, acho que está me olhando meio de banda, aqui em Santa Catarina, entendeu? Já deu a perceber. Uma meia dúzia aí que estão me olhando meio de banda. Embora a Dona Léa mesmo está aqui, Dona Léa é do movimento espírita, mas ela é diferente, Dona Léa. Né? Ela, o filho dela, que é meu amigo, tudo mais. Assim como o Edson, que é meu amigo, né? Também está dentro. Mas tem umas pessoas que já vieram falar comigo, sem eu falar nada. Vieram me questionar. O que eu vou fazer? Falar, não estou fazendo nada demais, só estou estudando, deixa eu estudar. Entendeu? A pessoa quer me trazer de volta para o caminho. Mas me trazer isso aí, de volta para o caminho. O que eu vou fazer? Satiro, isso aí não é um privilégio teu. Eu não sei como é que a Franciele vê aqui em Santa Maria. Eu acho... Já conto. Hã? Já conto. Tá. Eu acho o nosso movimento espírita aqui em Santa Maria extremamente fechado. Tá muito difícil fazer essa abertura no grupo de estudo que eu pertenço, que, digamos assim, eu coordeno. Eu acho... É difícil fazer as pessoas... Agora, algumas estão, mas muito lentamente, aceitando essa nova Gênese. Me disseram no início que eu estava até com problema de fascinação. Eu ouvi isso já ouvi isso, que eu estava fascinado. E por aí afora. Em Santa Maria, muito fechado, com a FERGS e com a FEB, e mais a UME. Então, é o que eles dizem, é lei. Não, você não consegue sair fora. Aí, assim, entendeu? Eu estudei durante 7 meses o livro dos médiuns com o pessoal no meu centro e eles aceitaram as ideias. Eu fui colocando as ideias. Aí tinha uns 2 ou 3 que começaram a se voltar contra mim e outros gostaram das ideias e foram ler, foram estudar e foram reler e repensar o que estavam falando. Eu falei, ótimo, estou ajudando as pessoas. Né? O que eu acho que é importante, né, nesse final do estudo de hoje é a gente perceber isso, quer dizer, que esses são os desafios que Kardec enfrentou, que a gente enfrentou. Aí ele achou certas respostas que evoluíram bastante, que trouxeram um conhecimento para a gente, uma doutrina completa, codificada. Então a gente só tem que seguir o que ele já fez, entendeu? E lembrar dos conselhos que ele já deu, dos ensinamentos que ele nos trouxe, né, que vieram dos espíritos, que ele avaliou e achou que eram os mais significativos, né? Porque, né, ele não escreveu nada, não concebeu nada, ele simplesmente trouxe o que uma grande coletividade desenvolveu, captou, desenvolveu e que se provou perante a ciência que é válido. Então, estamos nessa, né? A Franciele ia fazer um depoimento. Pois é, no fim ele acabou puxando o que eu tinha para dizer por essa tua fala mesmo, então a gente tem que deixar as coisas fluírem porque as pontas acabam se encaixando. Eu vi 2, 3 programas daquele do manhã do Paulo, do Livre Pensamento, e faz sentido, porque ele citava alguns nomes que estavam ali e tal, e eu já tinha lido também todas as obras de toda a revista espírita, então eu já estava ciente do contexto de Kardec, via que algumas pessoas assim, ele tinha que dar uma segurada, porque senão, né, se excediam, etc. e tal. Lei-Marie, inclusive, é muito citado. Digo, vou ver isso aqui. Mandei uma mensagem pelo Facebook para o Paulo para perguntar de versão digital da Gênese, a primeira ou segunda edição. E em 2 dias ele me respondeu, não sei por que milagre, mas me respondeu. Aí eu fui atrás e fiz por conta. Peguei o menor capítulo que tinha ali para trabalhar e fiz a comparação. Eu estava num grupo que trabalhava os temas de palestras, de doutrinárias aqui do centro, e digo, olha, gente, tem isso. Eu assisti, tá aqui o programa, tá aqui o documento, tá aqui o meu estudo. O que vocês acham?
realmente tem fundamento catequista, mas eu não encontrei receptividade para ir para frente, entendeu? Quem vai administrar isso aqui? Qual a utilidade psicológica de estudar isso aqui nesse Levanta a mão momento? quem fez diferente Mas a dela. receptividade tá lá, sabe? É só estalar o dedo. Agora, no momento, não querem, né? Levanta a mão quem fez diferente dela. Quem não distribuiu algum live do Paulo. Levanta a mão, por favor. Todo mundo fez isso. E a receptividade foi baixa, né? E não distribuiu, você fala? No meu grupo, a Maria solenemente... Aqui foi altíssima, mas não eu sou solenemente ignorada. Não. Eu sou ignorada. Eu estou no Rio de Janeiro, porque é berço do rustenguismo. Seu Rony aceitou a sugestão, né, seu Rony? Do Roberto, eu acho, né? Eu acho que seu Roberto... Aí a Simone Privato ia fazer uma live, etc. e tal, pertinho de todos esses acontecimentos iguais. Vamos assistir, vamos se reunir para assistir. Vamos sim, só verificar e não conseguir achar o dito do link de onde que ia ser transmitido, senão a gente ia fazer, ia pegar um sábado de tarde e reunir o pessoal que já estudava para assistir Simone Privato, mas infelizmente não deu, assim, sabe? Então, eu não consegui ver os caminhos. Vocês estão falando de uma cisão clara, aquela que aparece imediatamente e a pessoa já está definida. É contra. O triste aqui é que a gente vê aquelas pessoas que fingem aceitar a ideia com o intuito de deturpá-la. Isso que é o pior. E aqui em São Paulo tem um grupo que está trabalhando nisso. Estava caminhando, pegam esses documentos e eles estão tentando encontrar uma brecha para provar por A mais B que todas essas alterações da quinta edição foi o Kardec que fez mesmo. Sim. Mas deixa eles trabalharem, vai ter que nem o Alto de Fé de Madrid. A Historiografia do Espiritismo é um grupo no Facebook que faz esse trabalho de tentar mostrar que foi Kardec que fez essas alterações. Que bom, tomara. Quer dizer, não, deve ter um plano para queimar os originais lá na França, né? Deve ter um plano lá para queimar. Note bem, tem um grupo chamado CSI do Espiritismo. É um grupo do CSI do Espiritismo. É mesmo? É. Esse CSI do Espiritismo, eles são eles têm muita coisa boa. Eles acham muitas fontes primárias. O grande drama deles é o seguinte, eles acham as fontes primárias, mas eles são meio fascinados assim, achei, é como se fosse um Nelson Rubens, uma Sônia Abrão, acha um fato, só que ele não analisa ele, não contextualiza, e eles querem provar de uma maneira rasa de que foi o Kardec que fez as alterações. Porque é o seguinte, que Kardec trabalhava numa revisão, mas que essa revisão sumiu e ninguém sabe onde ela está, isso é certeza, é só comparar as duas Gênesis, meu Deus do céu. É a mesma coisa que você falou aqui, né? Os grupos vão se fechando as suas verdades sem ir além delas e ficam ali girando e aí se perdem. Não, tem pessoas que estão até tidas, por exemplo, como anti-FEB, que estão nesse grupo. Entendeu? Eles combatem. Mas sabe o que é isso? É uma questão de vaidade. Por quê? Uma, porque é a Simone Privato que conseguiu as provas. É uma mulher, é uma pessoa que era de fora daquela panelinha, ela era de fora. Ela era diplomata, ela estava fora do país. E, de repente, vem essa mulher e sacode as bases. As pessoas não aceitam. Um é o Cosme Massa, ele não aceita. Ele lançou aquele vídeo, primeiro, dizendo aquela história se fosse adulteração, a Meri teria gritado. Isso. Ele lançou aquilo lá sem ter lido o livro da Simone. Ele não tinha lido. Tem um vídeo contra que é anterior ao lançamento do livro da Simone, que ele sabia que ia acontecer, pelo que eu entendi. Mas ele não esperou, ele já foi dizendo que não existia isso. Aí depois ele voltou para dizer de novo que não existia. Aí não leu. É difícil. Mas tudo bem. Estamos passando... E o Cosme Massi é amado, idolatrado, né?
pelos espíritas. Aí está mais um problema, que o que ele diz também é lei. Ele, o Divaldo, o Haroldo, Alberto Almeida, tudo que eles disserem é lei. O Haroldo é muito fácil. Se a pessoa prestar, ouvir, assim, eu ouvi umas 5 lives dele já. Vamos? Só uma que ele não caiu em contradição nos primeiros 20 minutos. Todas as outras lives, ele cai em contradição com princípios básicos do Espiritismo. Que ele vem com aquela história. Deus muda de ideia a todo instante. Pode pegar qualquer live dele e ele vai bater nessa tecla. Porque Deus, gente, Deus muda de ideia a todo instante. Isso daí já vai contra a base da base. Deus é imutável, ele não muda de ideia. A nós que mudamos de ideia em relação a ele. É bem Nossa, diferente. eu nunca ouvi ele dizer isso, sabe? Porque até eu que sou a Cleópatra sei que Deus é imutável. Gostamos da Cleópatra, viu, Tânia? Gostamos. Surgindo os apelidos no grupo. Vamos lá. Mas eu estou com uma dúvida. Marco Antônio ou Júlio César? Olha, discreto você, discreto. Não, sem fofoca. Fofoca nesse grupo não é admitida, Conde. Faz favor, né? Pelo amor de Deus aí. Como Cleópatra era Cleópatra, os dois. Os dois. Não, pai, tu vê como as mulheres já eram liberadas naquela época. Nós estávamos bem arrumados mesmo. Pelo amor de Deus. Mas qual das 4, né? Porque sabe, historicamente tem mais de uma, né? Então decide aí. Ele só perguntou 2, então ela não vai ficar entregando o jogo. Então, quem vai fazer uma oração de encerramento para a gente continuar a bater papo, quem quiser. Bora? Tá falando um monte aí, ninguém vai dar um passinho para frente? A Maria já fez, Maria não vale mais. Faz aí, ô Roberto. Você falou muito, faz aí. Tá, né? Hoje ele tá com o microfone. Isso. Então, Bom. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos bons espíritos que estão sempre conosco, nos acompanhando, nos intuindo, notadamente nesses momentos de estudo, que nos abençoe, que continuem nos intuindo para que esse nosso desejo de aprendermos, de diferenciarmos os caminhos que devemos seguir nessa nossa evolução e na de nossos companheiros, esteja sempre presente em nossos corações. Agradecemos mais uma vez por este momento e que possamos desfrutá-los em breve, na próxima semana, com bastante dedicação, e assim seja. Até a próxima semana. Graças a Deus.